As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Bom dia, queridos alunos da Escola Dominical. Nós viemos aqui neste domingo, dia 12 de julho, para gravarmos esta mensagem neste campo de girassóis, lembrando de que nosso Deus é bondoso e misericordioso e Ele renova as nossas forças a cada manhã. Para a nossa meditação desta manhã, eu escolhi, aqui está registrada neste livro, chamado Tardes Vermelhas, é um devocionário escrito pela Maria Zuleika Schiavinato. Ela é irmã do nosso querido José Acetose Júnior. Na meditação do dia 12 de julho, ela tem como título Amanheceu. E também tem um versículo de Lamentações, do capítulo 3, o versículo 21, que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se compararmos a nossa vida a um edifício, ele seria feito de muitos quartos onde nossas vivências estão guardadas. As nossas experiências, quer boas ou más, vão ficando para trás com o passar do tempo. E nós as acomodamos nos quartos da nossa memória. Por isso, estamos sempre em construção. Se a vida segue, precisaremos construir mais quartos. Se abrirmos as portas desses quartos, encontraremos lá as emoções sentidas, algumas mais embaçadas pelo tempo, outras ainda com cores bem vivas. Lá estarão os sofrimentos antigos já cicatrizados, as alegrias e as bênçãos esquecidas que já não geram gratidão. Nos quartos mais novos estarão os machucados que ainda sangram com facilidade e a exultação fresquinha da bênção recém-recebida. O profeta Jeremias, assim como muitos de nós, abria com muita frequência as portas dos quartos dos sofrimentos e com isso ia ficando cada vez mais abatido. Essa é uma armadilha que caímos com facilidade. O próprio profeta, no entanto, nos ensina a escapar da armadilha da autopiedade, do desânimo, da desesperança e, sobretudo, da ingratidão. Ele diz isso no nosso texto: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A esperança de Jeremias não estava fundamentada em amnésia, nem em ter pensamentos positivos e nem em qualquer teoria humana de superação. A esperança de Jeremias estava fundamentada em Deus e na sua fidelidade. A razão para seguirmos em frente, renovados na nossa esperança e com o coração cheio de gratidão, é o Senhor. É Ele quem a cada manhã renova sobre nós as suas misericórdias. É Ele quem nos sustentou, guardou, abençoou, consolou, renovou as nossas forças, perdoou e amou por todo o tempo em que os nossos quartos estavam sendo construídos. É Ele quem neste novo amanhecer nos lembra que está conosco agora e estará por todos os dias da nossa vida. Minha oração hoje, por mim e por você, é que, ainda que haja dores e lutas, a nossa esperança seja renovada, pois o Senhor, Deus do Universo, aquele a quem podemos chamar de Pai, está conosco e já derramou sobre nós as suas misericórdias nesta manhã. Não seremos consumidos, porque bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Ele é a razão da nossa esperança. Oramos em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa aula de hoje será sobre santidade. E como bom professor, reverendo Silas Luiz vai trazer um pouquinho de história também para nós nesta manhã. Tenham todos uma boa aula e um bom domingo. Que Deus abençoe a todos nós. Bom dia, povo de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos nesse período complicado aí de contingenciamento, distanciamento social,
mas continuamos com a nossa escola dominical. Então, estamos aqui nesse mês de julho, no segundo domingo. Eu quero começar lendo um trecho apenas de um salmo muito conhecido, Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí o salmista vai repetindo esse refrão, a sua misericórdia dura para sempre, à medida que ele vai apontando os feitos do Senhor, como as obras da criação. E depois ele entra no aspecto da ação de Deus com o povo de Israel, lá no versículo 10, aquele que feriu o Egito, tirou Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido, aquele que separou em duas partes o mar vermelho, e por entre elas fez passar a Israel. E em cada uma dessas afirmações repete o refrão, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isto é, olhando para a história, Israel percebe que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Palavra do Senhor. Por isso que eu gosto de contar um pouco de história. Então vamos aqui ao nosso trabalho de hoje, a nossa aula. Eu vou apresentar aqui, então, esse arquivo aqui, esse PowerPoint, e colocando aqui, olha, 2020 a igreja tem este tema, Marcas da Igreja de Cristo. No mês de julho, nós temos a Ser Igreja, Marcas da Igreja de Cristo, Santa. Então, a marca aí da santidade da igreja. Então, eu quero conversar um pouco sobre isso, fazendo até um pouco de brincadeira aqui no título, um pouco de história, para entender um pouco melhor a santidade da igreja. Bom, então vamos começar do início por uma questão de princípios. Eu não pretendo dar uma aula muito longa, espero não cansar você. Então vamos ali para esses nomes e essa pergunta nesses nomes. O primeiro nome, de cima para baixo, ou melhor, de baixo para cima, temos aqui João Calvino. Aí todo mundo sabe do que nós estamos falando. Até quem não frequenta uma igreja presbiteriana. E tem esses outros 3 nomes aqui. José de Andrade Júnior, Lauro de Barretos Penteado e Reinaldo Cajado de Oliveira. Que relação que há entre esses 4 nomes, entre esse conjunto, colocado junto aqui, e João Calvino? Bom, o primeiro conjunto de nomes tem aqui esta data, né? 9 de julho. Esses 3 nomes estão relacionados ao dia 9 de julho. Essa semana, nós tivemos o feriado aqui no estado de São Paulo do 9 de julho, certo? Esses nomes estão relacionados com isso. E o segundo nome, João Calvino, 10 de julho. Veja que um dia apenas separa esses 2 conjuntos de nomes. Só que são muitos séculos de diferença. Porque dia 10 de julho é o dia do nascimento do João Calvino. Então, se comemoramos aí dia 9 de julho, como um feriado estadual, dia 10 de julho é uma data que os presbiterianos talvez só não comemorem, porque nós não adoramos santos, não adotamos essa prática de fazer culto aos santos, mas é a data de nascimento de João Calvino.
O que essas duas coisas têm a ver uma com a outra? Então vamos por partes aqui. Vamos dar uma passeada na história para depois chegarmos lá onde eu comecei. Aqui é uma figura do João Calvino, está escrito em latim aqui, né? É uma escultura, uma gravura em bronze, em latim, João Calvino, verdadeiro teólogo da igreja de Genebra, aqui Geneve. Né? Prompt sincere, em latim, que é um lema de João Calvino, que às vezes, se você procurar lá na internet, você vai encontrar a mão, assim, ou as duas mãos postas aqui, segurando um coração, como se estivesse entregando o coração, né? Então, Calvino diz, olha, meu coração eu entrego pronta e sinceramente ao Senhor. Então, esse prompt e sincere que aparece aí. Rapidamente aqui, o João Calvino nasceu em 1509, lá na França, só lembrando que em 1517, João Calvino tinha em torno de 8 anos, Lutero colocou as 95 teses. Ele vai para Paris estudar, ainda jovem, veja que na casa dos 12 anos, ele foi para Paris, em 1531 o pai dele morreu, e ele continua seus estudos. O pai queria que ele fosse advogado, mas ele preferia estudar teologia. Depois que o pai morreu, ele se dedica aos estudos teológicos, aos estudos humanistas primeiro, depois eu vou falar um pouco mais disso, e por causa disso ele acaba sendo perseguido na França, porque aliando as ideias humanistas com a ideia de uma reforma da igreja, ele acaba sendo perseguido e foge da França, vai para Basileia, na Suíça, e lá ele publica a primeira edição da grande obra dele, a principal obra. Ele escreveu muitas outras coisas, que em latim, Institutio Christiani Religionis, né, as institutas da religião cristã, como nós chamamos aqui em português. Né. Em 1536, ele, no mesmo ano que ele publicou as institutas, ele passa por Genebra e foi convencido a ficar lá, mas as ideias dele foram consideradas um tanto radicais, rigorosas moralmente. Ele, junto com Farel, que foi um amigo dele que já estava em Genebra quando ele chegou, acabam tendo que sair lá de Genebra. Ele passa um tempo em Estrasburgo, aprendendo muito lá com outro reformador chamado Bucer. Nesse período ele se casa, mas recebe um convite para voltar para Genebra. Voltando, aí sim ele já tem um grupo que adota as ideias dele, e então Genebra começa a ser organizada a partir de uma série de ideias de João Calvino, que eu não vou desenvolver aqui, claro, nós não temos tempo, o objetivo é outro, mas ideias assim de que a cidade deveria ser regida pela Escritura, pela Palavra de Deus. Vamos lembrar que Calvino viveu numa época que a igreja e Estado eram ligados. Então, quem convidou Calvino para ficar em Genebra foi o próprio parlamento de Genebra, porque Genebra era uma espécie de república, era autônoma em relação a outros reinos e tudo mais. Então, esse parlamento tinha autonomia de dirigir a igreja, e convida Calvino, e Calvino, então, ele não tinha um poder de decidir com voto no parlamento, mas, obviamente, ele era muito respeitado pela figura moral e espiritual que ele exercia. Né? Bom, em 1549, Calvino fica viúvo, e nós temos um momento aqui que eu coloco só para lembrar que, sim, há problemas também na biografia de Calvino. Muita gente critica o fato aqui desse homem que era considerado herege ter sido queimado, condenado a morrer queimado em Genebra. Mas isso é só citando, uma discussão que pode se fazer depois.
foi fundada a Universidade de Genebra, na época chamava Academia, essa universidade existe até hoje, e lá no próprio site da universidade você tem na história falando de Calvino. E em 1564 ele morreu e ele mesmo pediu para ser enterrado anonimamente. E isso foi feito, então não se sabe onde Calvino ficou enterrado. Calvino viveu no século XVI, que é um século que o mundo estava em bastante mudança. Nós, nesse período, temos o Renascimento, que vem desde antes, né? Desde o século anterior, pelo menos. O Renascimento, que é uma volta às origens, é carregado de humanismo, a ideia de que o ser humano é capaz de pensar, de estudar. E esse renascimento, esse humanismo, levaram os europeus a proverem para os seus países as grandes navegações, e com as grandes navegações as grandes descobertas. Então havia muita mudança no mundo. Calvino vai fazer parte desse conjunto de mudanças. Mas, para nós resumirmos aqui e simplificarmos, por que Calvino acabou se tornando tão importante? Tem muitos motivos. Eu gostaria de destacar 3 coisas na teologia calvinista que são responsáveis assim pela importância dele na história do mundo ocidental, na história da teologia, no nosso próprio Brasil. Nós somos herdeiros dessa teologia. O primeiro é a abordagem de Calvino sobre a soberania de Deus. Para Calvino, Deus não é soberano só sobre os corações das pessoas. Deus é soberano sobre todo o universo. Isso daria muita coisa para a gente falar, mas, resumindo, Calvino entende que Deus não é tomado de surpresa, mas também isso não significa que Deus fica obrigando o ser humano a fazer coisas que ele não quer, porque Deus é soberano e a gente se torna apenas marionete. Deus é soberano porque Deus tem um projeto para o universo. Mais do que projetos individuais, Deus tem um projeto. Esse projeto está expresso na Bíblia, na história humana, e Deus vai culminar esse projeto com o reino dele, com o reino de Jesus. Isso é inescapável. Certo? Agora, como que nós podemos entender isso? Aí é a importância de entendermos o valor que Calvino dava à Bíblia, à Escritura. Calvino achava que Deus, na misericórdia dele, se acomodou ao ser humano. Parece estranho falar isso, mas eu vou ler na própria Institutas aqui de João Calvino, como eu falei, a principal obra dele. Olha só que legal que ele fala sobre a revelação de Deus. Olha o que ele diz. O Senhor acomodou-se à nossa capacidade para que nos fosse possível reconhecer quem são os seus filhos. Então, quando Calvino vai falar da revelação, ele diz, olha, Deus não tinha outro modo de se fazer entender, a não ser se acomodar à situação humana. Então, por isso que quando ele falou com o povo de Israel, falou em hebraico, não falou em português, porque ele se acomodou. Não é que Deus é acomodado, que cruza os braços e fica lá na dele. Não, Deus se organizou numa forma que o ser humano poderia entender quem era Deus. Então, Deus queria ser entendido. Então, ele se acomodou à situação humana para se fazer entender. Daí a importância do estudo e da exegese. Então, para entender a Escritura, nós temos que compreender o que é que foi, como e por que Deus falou do jeito que ele falou lá naquela época. Aí sim, vem outro aspecto da teologia de Calvino, que é a questão da vida cristã. A vida cristã, e essa é uma contribuição importante de Calvino, no mundo que muita gente se retirava, ia para os mosteiros e tal, Calvino falou, não, a vida cristã tem que ser vivida no mundo.
Porque o cristão faz parte do mundo. Então o cristão não vai embora, não se retira, não é um astronauta. O cristão faz parte do mundo. Então, e é ali que ele tem que viver. A vocação do cristão não é a vocação para ser pastor, a vocação para ser engenheiro, a vocação para ser pedreiro, a vocação para ser comerciante. Quando Calvino fala em vocação, ele diz que tem uma vocação só. Se o sujeito é professor, é pastor, é engenheiro, é comerciante, é médico, é pedreiro, seja o que for, a vocação é uma só. A vocação é ser cristão onde ele está. Então, há uma responsabilidade do cristão e da igreja. O cristão e a igreja, então, tem uma responsabilidade de viver no mundo como cristão. E isso é importantíssimo, é fundamental que nós entendamos. E aí é que nós vamos entrar, então, num outro aspecto aqui da vida cristã, que é aqui a questão da santidade. Curiosamente, Calvino não falou muito de santidade como muita gente pensa. Se você pega as Institutas, Calvino fala mais da santidade da igreja, quando ele compara com doutrinas errôneas, como a dos anabatistas, por exemplo, que acreditavam que o cristão tinha que se tornar perfeito ainda na terra. Então, daí ele fala de santidade, fala que a santidade plena é impossível aqui nessa terra. E ele fala pouco sobre santidade, porque alguns desenvolvimentos da ideia de santidade, como perfeição moral e coisas assim, muito aplicada a moralismos, são desenvolvimentos posteriores e não do próprio João Calvino. Olha, quando ele está combatendo os anabatistas, ele diz assim, olha, está errado achar que os cristãos vão ser perfeitos e a igreja só tem gente perfeita e a igreja é totalmente pura, né? Pensem que em meio de tão grande multidão há muitos verdadeiros santos inocentes, a multidão de gente impura, pecadora e tal, né? Aos olhos do Senhor, ainda que desconhecidos aos nossos olhos. Pensem também que entre os que parecem maus, muitos há que não se comprazem nem se deleitam em seus vícios, mas que, tomados por sério temor do Senhor, desejam maior integridade de vida. Pensem que não se deve avaliar um homem por um só ato, quando até mesmo os mais santos caem gravemente. Pensem que o mistério da palavra e a administração dos sagrados mistérios tem mais peso na manutenção da unidade da igreja que a culpa dos ímpios que vivem mal para dissipar. E a seguir ele diz, donde se segue que a santidade da igreja ainda não é perfeita. Para João Calvino, a marca da igreja, da verdadeira igreja, era a verdadeira pregação, a pregação sincera e correta da palavra e a administração correta dos sacramentos. Depois, os seguidores de Calvino foram colocar outros aspectos, como desenvolver essa ideia de santidade, e aí com isso vem a ideia de disciplina na igreja e tal. Mas aqui em Calvino a gente vê isso. E Calvino, desenvolvendo a ideia dele, ele vai falar o seguinte, é mais importante nós irmos para a Bíblia. Então veja aqui, ó. Aceitamos que a igreja não possa errar nas coisas necessárias à salvação, desde que a igreja, renunciando à sua própria sabedoria, aceite ser ensinada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. E aí ele faz um contraponto com os romanos, com a igreja católica daquele tempo. Este é o ponto da discórdia. Os romanistas colocam a autoridade da igreja acima da palavra de Deus.
Nós, ao contrário, as queremos juntas, nem permitimos que sejam separadas. Então, nós não podemos confundir tradições humanas, por melhores que sejam, com a palavra de Deus. Devemos sempre ir para a palavra de Deus. Então, nessa questão da santidade, vamos um pouco à palavra de Deus. Nós estamos no mês de julho de 2020 e nesse ano em que a Igreja Presbiteriana Americana está falando das marcas da Igreja, nós temos aí no mês de julho a questão que a Igreja é santa. De onde nós temos isso aí? Obviamente eu não vou ler todos os textos bíblicos que falam sobre isso, mas eu vou ler Levítico, que é o local próprio de onde aparece essa questão da santidade, e um texto de Pedro, que repete Levítico. Então, Levítico 11:45, lendo na Escritura Sagrada. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Olha só, por que Deus é santo? A origem da palavra santo, isso todos os teólogos falam, os biblistas falam, eu não estou falando nenhuma novidade, e certamente a maioria de vocês já ouviram, já leram sobre isso. A origem da palavra santo é basicamente separado. Separado. Por que Deus é santo? Porque naquele tempo de outrora, naqueles tempos antigos, os deuses estavam misturados às pessoas e à natureza. As pessoas até confundiam, às vezes, a natureza com a divindade. Achavam que uma árvore era Deus, que uma montanha era Deus. Mas o Deus de Israel deixa claro que ele não é essas coisas. E jamais seria. Ele está separado disso. Ele é santo. Deus é separado. Deus criou, mas não faz parte da natureza. Os deuses dos egípcios eram deuses que tinham formas de animais e tudo mais. O próprio faraó era considerado um deus na terra. Deus é separado. Então, o povo de Deus tem que ser separado. Lá no capítulo 19, no versículo 2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel. E diz-lhe, santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. De novo. Né? E o capítulo 20, versículo 26, que eu copiei. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos. Então, o povo de Deus deve ser santo no Antigo Testamento, Israel, no Novo Testamento, a igreja. Porque deve ser separado. Separado tem um para quê? Para ser diferente. Então, a santidade é menos algo que tem a ver com moralismo, com não falar palavrão, não pensar bobagem, não fazer isso, não fazer aquilo. Nada contra essas coisas. A pessoa não falar palavrão, não fumar, não beber, seja lá o que for que ela acha que pode ser boa para a vida dela, é bom que faça, a pessoa tem que viver mesmo com temperança, com cuidado, se cuidando naquilo que fala. Né? O que eu estou chamando a atenção é para o fato dos moralismos, de acharmos que se fizermos assim e não fizermos assado, nós estaremos sendo santos. Não. Olha aqui, santidade é ser separado. Separado para quê? Se nós prestarmos atenção aqui nesses capítulos que lemos aqui em Levítico, nós vamos, nesses versículos, né, de 3 capítulos diferentes, nós temos que olhar, é uma coisa que eu estudo lá na minha classe da escola dominical, temos que olhar o contexto. O que é que tem antes e o que é que tem depois? Né? Então, se você ver lá no capítulo 11, você vai ver, por exemplo, o versículo 45, é o finalzinho do capítulo.
se você pega desde o começo, você vai ver que tem informações ali sobre quais são os animais limpos, quais são os animais imundos. Você vai ter informação sobre como tratar um cadáver, por exemplo. Aí você continua, depois aí do versículo 45, entrando pelo capítulo 12, você tem, capítulo 12, a purificação da mulher depois do parto. Capítulo 13 dá orientações sobre o problema da lepra, que era um problema grave naquela época. Então vai pelo capítulo 13, 14, né? O que é que tem nesses capítulos? E você vai lá no capítulo 19, você vai ver a mesma coisa. O capítulo 19, Moisés começa a repetir aí um conjunto de leis, né? Santos sereis, porque eu, o Senhor, sou vosso Deus, sou santo. Aí o que tem no versículo 3 a seguir, né? Cada um respeitará a sua mãe, né? Não vos virareis para os ídolos e tudo mais. Do que é que está falando aí? Santo é ser separado para ser diferente dos outros povos. E como que essa diferença é demonstrada? Nos relacionamentos. Isso que é fundamental entendermos aqui. Nos relacionamentos. Como você se relaciona com a situação da mulher, do pobre. A questão dos animais puros e impuros tinha a ver com medidas sanitárias, com medidas que preservavam, que ajudavam no cuidado da saúde das pessoas. Por um lado. Por outro lado, aquela questão dos animais puros e impuros tinha a ver também com cultos de povos antigos. Então, ser santo significa fazer diferente o que a sociedade ao redor está fazendo. Se nós fazemos igual, se nós vamos na mesma toada, nós achamos que o dinheiro é a coisa mais importante do mundo, se nós achamos que o sucesso material é mais importante, coisas assim, nós estamos nos fazendo igual ao mundo e não estamos sendo santos. Então, ser santo é ser diferente, é ser separado para ser diferente. É a mesma coisa que nós temos na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Está repetindo esses textos de Levítico. E aí, se você olha o contexto disso, você vai ver que ele está falando da nossa salvação, mas aí ele começa a falar da santidade do amor. Ele começa a falar lá no capítulo 2, que tem que despojar da maldade, do dolo, da hipocrisia, da inveja, da maledicência. Ora, o que são essas coisas se não são coisas relacionais? São coisas de relações humanas. A forma como eu me relaciono com as outras pessoas. Então, santidade é ser separado para fazer diferente. Lá em Genebra, quando Calvino transformou as ideias, quando Genebra transformou as ideias de Calvino em ordenações eclesiásticas, o plano de organização da igreja e o código de conduta moral, quando a cidade de Genebra coloca aquilo, o que ela fez? Apesar desse problema da morte de ser feito por heresia, mas o que nós temos ali? Nós temos uma preocupação de receber, por exemplo, exilados. Todos que chegavam em Genebra deviam receber um emprego, deviam receber segurança. Nós chamamos hoje de segurança alimentar, segurança pública. Em Genebra, então, tinha essa preocupação em sustentar cada pessoa. Isso dando um exemplo apenas. Então, nós temos Genebra procurando fazer isso. Então, esse é o significado principal da
ideia de santidade. Bom, essas ideias de João Calvino vão se espalhar pela Europa, vão da Europa para os Estados Unidos, dos Estados Unidos chegam no Brasil em 1859, e ainda no século XIX, os pensamentos calvinistas chegam através de presbiterianos e também de alguns batistas, mas principalmente presbiterianos, aqui na nossa cidade de Americana. Agora eu quero voltar àqueles 3 nomes que eu coloquei lá no início. Esses 3 nomes têm um monumento em homenagem a eles. É esse monumento aqui. Homenageia aqueles 3 nomes. Sabe quem são aqueles 3? Foram 3 estudantes que morreram na Revolução de 1932, lutando do lado, obviamente, das forças paulistas. E sabe onde é que está esse monumento? Alguns aqui provavelmente já identificaram. Está na frente desse prédio, está aqui, ó. Eu circulei aqui em vermelho. É esse monumento. Sabe que prédio que é esse aqui? Esse aqui é o Centro Histórico Mackenzie. É o primeiro prédio construído no que viria a ser depois a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse prédio foi construído no final do século XIX para ser a Faculdade de Engenharia. Esse prédio existe, está lá até hoje. É o Centro Histórico do Mackenzie, e esse monumento está aqui porque aqueles 3 alunos eram alunos do Mackenzie. Mas, mais do que isso, a Universidade de Mackenzie, além de homenagear esses 3 alunos, a Universidade Presbiteriana Mackenzie colocou seus prédios para servir a Constituição como enfermaria. Estudantes, alunos, alunas e professores se engajaram no cuidado dos feridos. E não foi só em 1932. Na gripe espanhola também, de 1918. Em outros momentos, os presbiterianos estiveram presentes cuidando. Isso é um aspecto da santidade. É ser separado para fazer diferente. Não fazer igual a sociedade faz. Que é abandonar, que é deixar, por exemplo, os excluídos fora do cuidado. Bom, era basicamente o que eu tinha para dizer. Pensarmos um pouco a partir da história o que significa santidade. Mais do que falar em moralismos, santidade é ser separado para fazer diferente do que o mundo faz. Que nós sejamos esse povo santo de Deus, para a glória de Deus. É isso. O meu abraço a todos e a todas. Fiquem aí na segurança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.